Vivemos uma época em que se verbaliza tudo, se posiciona sobre tudo, em tudo queremos dar opiniões, queremos colocar aquilo que nós achamos. Vivemos uma época verdadeiramente verborrágica, mas em muitas vezes sem reflexão, sem medir as consequências das nossas palavras, sem ver ou procurar aprofundar na intencionalidade dessas palavras. E muitas das vezes são palavras que machucam, que ferem e que destroem. Muitas conversas e pouquíssimo silêncio. São dias em que as pessoas são levadas a se posicionarem sobre tudo, sobre quase todos os assuntos, e o silêncio é totalmente pouco valorizado. Paradoxalmente, a maior parte dos conflitos que existem no meio das famílias, nas empresas, na sociedade, é devido a excessos de palavras. São conflitos humanos que fazem muitas das vezes destruir o ambiente e as situações e as pessoas ao redor. Dão praticamente valor nenhum ao silêncio. Sobretudo, principalmente, aquelas palavras que são lançadas impulsivamente. Na hora da raiva, na hora que o sentimento está ali aguçado, as emoções estão à flor da pele. Mas hoje eu quero conversar com você sobre o valor do silêncio. Muitas das vezes, o silêncio será a nossa maior e melhor resposta. Muitas das vezes, ou por que não dizer a maior parte das vezes, o silêncio será o seu maior aliado. Seja bem-vindo desde já à aula de hoje, sexta-feira. Estamos fechando a nossa semana com chave de ouro. E eu tenho certeza absoluta que se você assistiu cada uma dessas aulas, Deus falou com você de maneira sobrenatural. E dentro desta maratona que nós estamos fazendo, mergulhando no livro de Provérbios, quantos assuntos, quantos ensinamentos, quantas reflexões que foram colocadas diante de nós, vindas diretamente do coração de Deus para os nossos corações. Então, se você ainda não assistiu a todas as outras aulas, vai lá, assista, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal, porque todos os dias nós estamos lançando aqui de segunda a sexta-feira palavras que edificam, palavras que transformam, palavras que trazem vida, cura, libertação, transformação de vidas para a sua casa, para o seu lar e para a sua família. Eu quero meditar com você e compartilhar aquilo que o Senhor vem colocar aos nossos corações em Provérbios 17, verso de número 27, que nos diz assim: quem retém as palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Quem retém as palavras, ou seja, segura, não fala tudo o que pensa, não age de acordo com as emoções e sentimentos, segura, reflete, não fala o que vem na boca, não age e muito menos profere palavras sem pensar. Esse é alguém que possui conhecimento. E o sereno de espírito. O que é uma pessoa serena de espírito? É uma pessoa mansa, é uma pessoa tranquila, é uma pessoa temperada, uma pessoa equilibrada. O sereno de espírito é um homem de inteligência. Nós vemos aqui duas palavras importantíssimas na vida de um ser humano: o conhecimento e a inteligência. A Bíblia diz que do Senhor vem a sabedoria, da sua boca vem o entendimento e o conhecimento.
Ou seja, o salmista clama a Deus por inteligência. E a inteligência do qual nós estamos falando aqui não é uma inteligência, muito menos um conhecimento apenas humano, mas é uma inteligência e um conhecimento vinda do próprio Deus. Porque somente através do conhecimento de sua palavra, através da inteligência que ele faz brotar em nós, é que nós teremos as condições de reter as nossas palavras e de sermos serenos, tranquilos, mansos, temperados, equilibrados na presença do Senhor. Porque muitas das vezes, enquanto lá fora o sistema diz que é hora de nos posicionarmos, é hora de falarmos, é hora de darmos opiniões, o livro de Provérbios, ele valoriza a pausa, a reflexão, o silêncio, antes de nós abrirmos a nossa boca. Pense, reflita, freia. Qual a causa que isso vai ter? Existe o interlocutor e o receptor. Como ele receberá a mensagem que você profere? Como vai soar essas palavras no entendimento dele? Será que realmente ele ou ela vai entender conforme você quer expressar? Ou vai entender de forma errada? Ou será que muitas das vezes as palavras que nós expressamos têm sido colocadas de forma correta para a pessoa correta, no momento certo? Provérbios diz que a palavra dada no momento certo ela é como maçã de ouro em bandeja de prata. Então, o que nós vemos aqui nesse versículo? O que guarda a boca conserva a serenidade. O que guarda a boca, ou seja, o que retém a palavra, ele vai, muitas das vezes, mostrar que ele tem conhecimento e entendimento vindo do Senhor. E no reter essas palavras, ele vai mostrar para as pessoas que muitas das vezes elas não têm razão, que elas estão erradas, que elas precisam de mudanças sem sequer dizer uma palavra. Paulo escreve, Pedro escreve, que muitas das vezes a mansidão, a temperança, o silêncio é que vai ter a capacidade de transformar, mudar situações e vidas. Isso é importantíssimo para nós. No capítulo 13, verso de número 3 de Provérbios, Salomão vai acrescentar dizendo: o que guarda a boca conserva a sua alma. O que guarda a boca conserva a sua alma. Quantas das vezes, por falar demais, nós destruímos o bem-estar nosso. Trazemos aflições, trazemos problemas, trazemos brigas, destruímos o ambiente de paz que nós estávamos por causa de não conservar, de não segurar, não guardar, não travar, não reter a nossa boca. E o texto está dizendo: o que guarda a boca conserva a alma. O que é a alma? É o centro dos nossos sentimentos e emoções. Aquilo que sentimos, o nosso intelecto, a nossa consciência. E quantas das vezes nós tiramos a nossa paz por causa das palavras que nós falamos. E continua dizendo a parte B do versículo: mas o que muito abre a boca, a si mesmo se arruína. Nós sabotamos a nossa vida, a nossa família, nosso emprego, a nossa paz. Nós arruinamos tudo por falar demais, por abrir a boca toda hora,
por ser controlado pelas situações externas, nós muitas das vezes destruímos a nossa vida, arruinamos com tudo em nossa volta. No versículo 4 do capítulo 15 de Provérbios, Salomão vai dizer: a língua serena é árvore de vida. A língua serena, tranquila, suave, mansa, temperada é árvore de vida. Ou seja, palavras que vão edificar, que vão transformar, mesmo em meio a conflitos, mesmo em meio a confusões. A Bíblia diz que nós, quando temos uma resposta branda, capítulo 15, verso 1, ela vai espantar o furor, ou seja, as confusões, as brigas, as contendas. Então, o que nós definimos sobre isso? Que a língua tranquila, serena, ela é árvore de vida. Mas a perversa, a partir B do versículo, quebranta o espírito. O que isso quer dizer? Destrói. Tiago vai dizer que uma palavra, ou seja, a nossa língua, ela é capaz de incendiar uma floresta. E que floresta é essa? A floresta da nossa vida. Muitas das vezes incendiamos situações, destruímos tudo em nossa volta por falar demais. Lembra do ditado popular que seus avós, os seus pais diziam? Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Ou seja, a palavra perversa, mal, a maliciosa, o dividir, ou seja, aquele que produz contenda, divisão, briga, isso é abominável aos olhos do Senhor. Ele vai quebrantar. Quebrantar aqui não está no sentido de se entregar para Deus, não. O quebrantar aqui está no sentido de se destruir, de se sabotar, de acabar com aquilo de bom que existia na sua vida, na vida das pessoas em sua volta, nos ambientes em sua volta. Isso é sabotar a si mesmo e destruir quem está em volta. No capítulo 16, verso 24, ele vai nos dizer: palavras agradáveis são como favos de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. O que é medicina? É aquilo que cura, é aquilo que vai envolver para o bem-estar, para o benefício de alguém. O que são doces? O que é um favo de mel? É aquilo que vai trazer prazer, no sentido de alegrar a alma de alguém. Então, quando nós temos palavras agradáveis, nós conseguimos melhorar o dia de alguém. Nós conseguimos impulsionar a vida de alguém. Porque palavras agradáveis são como favo de mel, saudável, transformador, cura para a vida de outras pessoas. É por isso que são doces para a alma. Vão transformar aquele sentimento de frustração, de tristeza, de desesperança, pela esperança, pelo amor, pela tranquilidade, por acreditar, vai despertar a fé nas pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo diz: não sai nenhuma palavra torpe da nossa boca, mas somente aquelas que são boas para edificar e transformar vidas. Paulo escreve isso em Efésios 4, 29. Pois bem, dentro de tudo isso que nós citamos, o texto de hoje diz que retém, aquele que retém, ou seja, segura a onda, não fala tudo que vem na boca, não se opina sobre tudo em nome da verdade, em nome da sinceridade, não observa as situações e sai lançando tudo que vem na boca.
descarregando frustrações, descarregando as suas críticas, os seus venenos através dos seus lábios. Está dizendo, o que retém as suas palavras possui conhecimento. Aquele que possui conhecimento, ele aprende a valorizar, assim, os que ouvem mais do que aqueles que falam. Aquele que possui conhecimento, ele aprende a valorizar muito mais aqueles que ouvem do que aqueles que falam. Tiago 1,19 diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, quando eu e você aprende a valorizar mais aqueles que ouvem, nós conseguimos evitar muitas catástrofes, muitas discussões, muitas frustrações, muitos machucados e feridas na alma de alguém. E ele ainda completa, e o sereno de espírito é homem de inteligência. O que ele faz aqui nesse versículo? Ele faz uma ligação entre a importância de saber ouvir e a serenidade da alma. A importância de saber ouvir e a serenidade da alma. Algumas lições básicas nós podemos absorver daqui. Primeiro, o que nós temos que entender? Saiba discernir o momento certo de falar e o momento certo de ouvir. Saiba discernir o momento certo de falar e o momento certo de ouvir. Será que nós sabemos realmente fazer isso? Sabemos ouvir? Sabemos a hora certa de falar? Nós temos que aprender que para tudo há um tempo, para tudo há um momento. Então, é necessário nós sabermos esse momento certo, a hora de nos posicionarmos, a hora de frearmos, de refletirmos, de pesar na balança qual impacto as nossas palavras irão ter, irão produzir na vida daquelas pessoas que nos ouvem, como aquela semente vai germinar naquela terra, trazendo abrolhos, espinhos, ou trazendo frutos abençoadores para a vida daquela pessoa. A hora certa de saber conversar e, principalmente, a hora certa de saber se calar. O silêncio, muitas das vezes, ele é o nosso maior aliado. Todas as vezes que nós começamos a perceber que estamos com o nosso nervo aflorado, as nossas emoções agitadas, nós nos calássemos, nós teríamos evitado tanta coisa ruim na nossa vida, tantos problemas, tantas portas fechadas, tantas feridas na nossa alma, que pessoas causaram e que nós também causamos entrando em brigas, em conflitos que não eram para nós, em guerras que não eram nossas, por pessoas estarem frustradas, feridas, machucadas. Muitas das vezes, essas pessoas ferem, machucam e destroem. Pessoas feridas ferem, pessoas saradas saram. Pessoas doentes emocionalmente, muitas das vezes, adoecem outras pessoas. Mas pessoas curadas, elas também curam. Então nós precisamos saber segurar a nossa língua, segurar as nossas emoções e reter as nossas palavras, para que nós entendamos que é importante que nós, como servos e servas de Deus, como cristãos, saibamos discernir os momentos adequados para que tudo que nós venhamos proferir venha a ser bênção,
venha trazer vida e não destruição para outras pessoas, e não servir de uma pedra de tropeço para aqueles dos quais estão à nossa volta e que convivem conosco. Segundo, ouça, pare, olhe, reflita. Ouça primeiro, pare, ore, reflita antes de falar. Provérbios vai dizer que aquele que fala antes de ouvir, ele é louco. Quantas vezes nós interpretamos errado aquilo que alguém tentava falar conosco? E quando nós vamos ver, o que as pessoas queriam dizer não tem nada a ver com aquilo que nós entendemos, que nós interpretamos. Então é necessário que nós tenhamos essa observação. Por isso que o silêncio é o nosso maior aliado. Segura, trava, a vontade é de abrir a boca, de falar, de revidar, de se defender, de se posicionar, de se justificar. Mas segura, retém. Segura onde? Ou seja, especialmente nos momentos mais conflitantes e complexos. Ouça tudo primeiro. Ouça tudo que a pessoa tem para te falar. Tudo que você tem para ouvir. Retire um tempo para refletir. Ore. Peça a Deus uma direção, a palavra certa, um discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. E depois responda. Toda resposta impulsiva, ela sempre vai nos sabotar. Toda resposta impulsiva, a maioria das vezes, ela não é a melhor resposta. Por isso que a maior arma que nós temos em nossa defesa é o silêncio. O conselho dado no ardor de uma conversa, frequentemente ela pode ser equivocada. Porque às vezes em um diálogo, em uma conversa, você escuta somente um lado. E muitas das vezes a gente aconselha baseado somente num lado. E o outro? Cada um terá a sua verdade. Cada um terá o seu posicionamento em sua defesa. E a única verdade absoluta é Cristo. E muitas das vezes, baseado nas nossas impulsividades, nós damos respostas equivocadas. Por não refletir, por não avaliar, por não pesar, por não ouvir primeiro, refletir, pedir direção a Deus, para depois se posicionar e responder. Em terceiro lugar, valorize o silêncio. Valorize o silêncio. Faça dele seu maior aliado, porque muitas das vezes o silêncio vai te ajudar, vai te defender. Tem pessoas que falam demais, se intrometem demais, se posicionam demais. Há pessoas que muitas das vezes não falam nada e quando opinam só faz besteira. Há uma diferença entre falar muito e falar demais. Às vezes tem pessoas que falam muito, mas não falam demais. Porque falar demais é falar de forma errada, no momento errado, no lugar errado, no ambiente errado, com a pessoa errada e de forma errada. Então não é falar muito. Pessoas que falam muito, falam pelos cotovelos, mas não falam demais. E tem pessoas que não falam quase nada, mas quando abrem a boca só sai besteira. Tem pessoas que mesmo falando pouco, quando elas abrem a boca, saem palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, palavras de entendimento, palavras de vida e transformações. Palavras
que impulsionam, que ajudam, que curam, que transformam outras vidas. Você não precisa falar sobre tudo. Você não precisa se posicionar sobre tudo. Você não precisa demonstrar para ninguém que você tem conhecimento, que você tem entendimento e que você tem razão sobre aquele assunto. Você não precisa provar nada para ninguém. Selecione, peneire as suas palavras, escolha bem as suas respostas, as palavras que você usará para responder alguém. Lembre-se, a resposta branda, ela espanta o furor. A palavra dada na hora certa é como maçã de ouro servida em bandeja de prata. As palavras transformam, mas as palavras também destroem. Então escolha bem as suas palavras, escolha bem as suas respostas. Deixe que outros falem mais, que se expressem muito mais, que abram o seu coração de qualquer maneira, mas você guarde o seu coração. Você segura a sua língua. Você se proteja. Valorize o silêncio. Há um livreto, na verdade, muito interessante. Eu esqueci o nome do autor ou da autora, se assim não me falha a memória. Ele é hashtag pronto, calei. As palavras muitas vezes vão sabotar a nossa vida. Em quarto lugar, aprenda a ter propósito em suas palavras. Seja uma conversa amena, um conselho importante, um alerta necessário ou um amigável encorajamento. Sempre tenha um propósito ao falar. Se as suas palavras não tiverem um propósito de ajudar, de impulsionar, de transformar, não fale nada. Se você não tem nada de bom para lançar na vida de alguém, não tem nada de encorajador para lançar na vida de alguém, não tem uma palavra transformadora, de cura, de ajuda, fique calado. Não fale nada, porque nós fomos chamados por Deus para edificar aqueles com quem nós convivemos. Nós somos chamados para transformar vidas. E de uma forma mais clara de se fazer isso é por meio das palavras, mas palavras edificadoras, palavras impulsionadoras, palavras que venham trazer vida para outras pessoas. Assim, para que nós venhamos nos resguardar e eliminar ao máximo possível, que é claro que nós vamos errar, é claro que nós vamos falhar, somos seres humanos. Muitas das vezes seremos vencidos pelas emoções, sentimentos e seremos impulsivos, mas para que nós venhamos eliminar ao máximo essa probabilidade, para que nós venhamos evitar que nós venhamos tanto a destruir a nossa vida contra outras vidas ao nosso redor. Ore, busque direção do Senhor, para que as suas palavras, as minhas palavras, as nossas palavras, elas venham trazer ânimo, venham trazer edificação, encorajamento, correção de forma amorosa, admoestações, ou seja, conselhos, força para aqueles que estão ao nosso redor. E que nós venhamos fazer com que tudo isso sirva para abençoar as outras pessoas em nossa volta. Que nós venhamos fazer com que essas pessoas elas venham
ser transformadas por aquilo que Deus tem através de nós para a vida delas. Provérbios 17, versículo de número 27, ele vai nos dizer que, Provérbios 17, verso 27, o que possui conhecimento retém a palavra, e o homem de entendimento é de precioso espírito. O que possui conhecimento retém a palavra, o homem de entendimento é de precioso espírito. Ou seja, ele vai transformar nós, ou melhor dizendo, ele irá nos transformar em pessoas com entendimento e um conhecimento tão tremendo para nos ensinar a reter, a guardar, a segurar nossas palavras para que nós venhamos a absolver de Deus este conhecimento e esse entendimento. E nós venhamos ser pessoas de preciosos espíritos. Ou seja, pessoas que todos aqueles que estiverem ao nosso redor tenham prazer na nossa companhia, porque todos aqueles que têm palavras certas na hora certa, que sabem se posicionar no momento certo, mas que principalmente sabem valorizar o silêncio, com certeza, esses serão pessoas bem-aventuradas. Versículo 28, ele vai dizer: até o tolo, quando se cala, ele será reputado por sábio. E o que cerrar os lábios, como homem de entendimento. Quer falar demais? Quer se posicionar demais? Quer se intrometer em todos os assuntos? Vista a capa de tolo. Mas se você quer ser sábio, se você quer ter inteligência e conhecimento, aprenda a ficar calado. Como diz o livro, hashtag pronto, calei. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade seja sobre sua vida. Tenha um final de semana repleto de bênção, conquista, sucesso para sua casa, para o seu lar e para a sua família. Que as bênçãos do Senhor na sua vida sejam recalcadas, sacudidas e transbordantes. Deus te abençoe e até a semana que vem, se o Senhor assim nos permitir. Com Deus.